Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina a vapore e nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 è un bel massolino de fior. Até agora, nós vimos como os imigrantes italianos, no início da imigração, plantavam o trigo à mão com enxada. Depois ceifavam com foicinhas e carregavam os feixes às costas. Depois nós vimos como eles malhavam a pau ou então com marual em eiras feitas de esterco de vaca. E como trituravam o trigo em pilões e como cozinhavam as primeiras pinças ou fugaças debaixo das cinzas. E agora vamos ver então as primeiras máquinas movidas à força humana. Máquinas movidas por cavalos ou mulas. E agora também vamos ver os primeiros motores que foram adaptados a essas trilhadeiras. Vejam que nós aqui vimos uma etapa após outra, mas na verdade, para a passagem de uma etapa manual para a máquina manual, se passaram décadas. E para a máquina manual, para a máquina movida a cavalo, se passaram décadas. Quer dizer, o progresso ele foi difícil, foi demorado. Não foi rápido como nós assistimos aqui. E então, neste momento, eu queria agradecer ao fotógrafo profissional de Veranópolis, Abraão Freiner, que me ensinou a editar esses vídeos gratuitamente. Abraão, muito obrigado. Os colonos imigrantes passaram várias décadas malhando trigo a pau, com mangual ou a pata de cavalo, em cima de eiras revestidas com esterco de vaca. Mais adiante, inventaram uma máquina a cilindro tocada manualmente. Imagina o esforço que isto representava. Em seguida, a máquina de malhar trigo manual foi adaptada para ser tocada por animais com o auxílio de uma engrenagem e de um eixo cardan. O trigo malhado caía sujo no chão e devia ser purificado a vento ou com ventilador. Esse exemplar pertenceu ao Giovanni Dallagnol, que morava na Capela Santo Antônio de Nova Prata. Funcionou de 1910 em diante. Eu sou Frei Alcides Armiliato. Meu pai é Antônio Armiliato, minha mãe Ludovina Sucella. Eu nasci em 7 de março de 1927. Na época era São Bernardo de Vacaria, atualmente é Campestre da Serra. Muito novo ainda, acompanhava os trabalhos do meu pai, o trabalho de malhação de trigo. Papai tinha uma trilhadeira que havia adquirido da firma Evaristo de Antoni, lá de Caxias. Essa trilhadeira era movimentada pelo esquema que se chamava na época macaco. E o animal rodava e fazia rodar também este eixo cardan, movimentando a máquina. Quanto mais rápido ia o animal, mais também se malhava o trigo. Por isso que sempre acompanhavam
3, 4 animais que iam se substituindo porque precisava era correr mesmo, lidar, né? Tocar o animal. E eu, como criança, lá com os meus 6, 7 anos mais ou menos, acompanhava o pai e seguidamente eu que ficava tocando, né, o animal. Era um pouquinho esse o esquema, a estrutura daquilo que nós chamávamos a trilhadeira movida a macaco. Tá. O macaco e a máquina estavam montadas sobre rodas ou era carregado de que jeito? O macaco era carregado numa carroça à parte, né? E depois instalado conforme o lugar. E onde o terreno não tinha nível? Então, aí que estava o problema, né? Onde o terreno não favorecia, levava-se um bom tempo para aplanar, porque o macaco devia ser instalado mais ou menos num nível para não complicar, digamos, a engrenagem que dava para a trilhadeira. Naquela época, a maior parte das roças de trigo, como também de milho, eram nos montes, nas montanhas, e não havia estradas como hoje. Então era um problema complicadíssimo para a locomoção e o transporte da trilhadeira, e aí precisava então o auxílio de uma meia dúzia de pessoas, entre as quais eram os proprietários onde se ia trilhar o trigo, e também eu, no caso, o papai, mais um tio nosso que acompanhava e faziam parte da equipe que se dirigia para as roças. O trigo era, digamos, feito em feixes e colocado à proteção, né? A própria distribuição dos feixes era feita de tal maneira que até não havia necessidade de cobrir. E então esperava-se o tempo bom, o sol bom, bem seco, e aí a gente trilhava. E mais os vizinhos, não era? Sim, claro, sim. Era inclusive, dá para se dizer claramente que era até uma ocasião de se fazer uma festa, né? Porque onde se ia trabalhar, lá também se faziam as refeições. E ao final do trabalho, além de passar a limpo e contar, digamos, os lucros, né, e etc., né, ver o que cada um, o que cabia ou competia a cada um, depois passava-se o resto do tempo contando anedotas, né, rindo, bebendo um bom vinho, né? Brincando também, né? Também. Era uma festa, realmente. Era uma festa, realmente. E os vizinhos não cobravam o dia. E eles trocavam simplesmente, não interessava É um troca-troca. Né? Não interessa se a pessoa trabalhava 3 dias numa família e eles trabalhassem em troca um dia só, não interessava, né? Todo mundo ajudava até que terminava e acabou. Todo mundo ajudava, era o esquema, era esse ali, né? Diríamos assim, uma ajuda, né? Uma entreajuda familiar, né? E ninguém cobrava nada, né? Só recebia uma ajuda e depois devolvia, né? Meu nome é Laura Tesaro de Tadi, nascida dia 23 de agosto de 1947. Eu sou Dilon de Tadi, nascido em Nova Roma do Sul, data 1942. Esta máquina foi preservada pelo Sr. Dilon de Tadi, morador da linha Gomercindo Antônio Prado. Doou-a ao Museu Municipal Domingos Batistel de Nova Prata, que fez alguns reparos para que pudesse mais tarde trabalhar para ser filmada em vídeo digital. Ao Dilon de Tadi e família, nosso agradecimento e consideração. Essa máquina foi feita em 1922. E ali está o canhoto onde engatavam o macaco, que era tracionado com 6 mulas. Ponto de engate do eixo cardan que vinha da engrenagem movida por animais.
interior da máquina de bulhar trigo movida a cavalo. Trigal do Clementino Batistel, 3 de dezembro de 2003. Estamos na Capela Nossa Senhora da Saúde, linha 6ª, Nova Prata. Então, aqui há 35 anos, de 1935, então surgiu comprar um macaco, tal de macaco, para trilhar trigo. E aí aí eu tinha mais ou menos, de 10 anos por ali. E eu ajudava a trabalhar com esse dito macaco. Foi comprado no Alvarez do Antônio. Quem trouxe de lá foi Benjamin Rissão e Francisco Tonello. Ali eles começaram a trilhar trigo com esse macaco. Então, e compraram lá no Alvarez do Antônio, quem sabe se não é. E daí começamos a trabalhar, trabalhamos 3 anos e nós maiava 3.000 sacos por safra. Nós tocava as mulas, 3 mulas de cada lado, aqui, essas varas, 3 para lá e 3 para cá. Aqui tem a transmissão. Então aqui dá 4 metros e depois mais 2 que chegava na trilhadeira. Então esta é a vara da transmissão. E aquela lá, esta aqui é 2 metros. E esta é de 4 metros. Que vai lá para pegar lá no macaco, né? Aqui tem a sapata, que é de madeira, que aqui não tem mais. E colocava 8 palanques de cada vez que se colocava. Então botava 2 aqui e 3 ali, e no final 8 palanques para firmar. Agora, o Clementino e o Sr. Aiolfi vão cravar 4 paus no chão para prender o macaco. Assim, quando as mulas girarem, o macaco fica firme. Esta máquina, se trabalhava já, ela limpava o trigo e tudo com força essas outras que tem. Só antigamente ele tinha só o cilindro, que tinha só o caixão. Então lá tinha que pegar e limpar tirar a palha, depois tinha que pegar o trigo, botar no ventolão. Então precisava muita gente. Mas depois modificou, o Alvarez do Antônio, então ele modificou. E veio esse macaco, é lance, isso vem da Alemanha. Vem da Alemanha, assim. Quantas pessoas trabalhavam? Na trilhadeira? Sempre trabalhava aí, precisava 7, 8, 10 pessoas sempre. Para ajudar a descarregar e descarregar esse macaco, né? E carregavam com o quê? Carregava a muque. Nós estamos tudo quebrado por causa de carregar esse peso. Porque é 2 pedaços, né? Carregava. Não tinha carroça, não tinha nada? Tinha carroça, sim, botava na carroça. Com uma tábua de 30, colocava a ponta ali, então colocava dentro. E um ficava com o cabeçalho assim, e 3 nós pegava aqui e lá e colocava em cima da carroça. E daí as varas depois tocava. Daí chegava no ponto, descarregava aquele ferro, esse tal de macaco, daí enfim, colocava de novo. Botar mais esses palanques que ficavam prontos, chegava lá na trilha, no local, então lá eles deixavam os palanques prontos. Não? Daí nós colocava
e daí começava a trabalhar. Mas tinha que, aqueles que tinham bastante trigo, então era só um lugar, porque não estavam fazendo mudança, porque era difícil. Então lá precisava mais gente, né? O senhor Aiolfi agora está colocando o nível na máquina, que ela deve estar bem ao nível, senão ela não funciona direito. Tanto a máquina quanto o macaco estão preservados no Museu Municipal Domingos Batistel de Nova Prata e estão à disposição para quem quiser apreciá-los melhor. Tá, eu sou Nadir Aiolfi, funcionário da prefeitura, estou fazendo esse serviço aqui no museu com muito orgulho. Agora estou tirando essa capinha desse abreu, que é o antigo abreu, para passar nas coreias para não cair. E daqui a pouco nós vamos fazer a firmagem para trilhar o trigo aí nessa lavoura. Aí está a máquina do Sr. Dilon de Tade, já restaurada e com correias de couro novas. Esses cavalos e mulas são do Santo Salvador e Marcos Pitt, que vieram de São Paulino IP para fazer movimentar a máquina. Eles estão agora equipando os animais para fazer girar o macaco. Esse macaco pertencia ao Sr. João Rissão, que o doou ao Museu Municipal Domingos Batistel. É importante comparar a narrativa do Sr. João Rissão com a montagem feita por quem não entende do assunto. Se o João estivesse ajudando na montagem, seria bem diferente. Daí a importância de preservar o precioso conhecimento dos nossos avós. Tá. Então, as varas coloca-se aqui e aqui vem o gancho, vem três animais. Aqui e 3 animais lá. Então, rodeia, né? Aqui vem uma vara de 4, que é de ferro, e ela tem 4 metros para lá. Depois tem outra de 2 metros que vai na trilhadeira. O macaco foi reformado sob a coordenação da secretária da Cultura de Nova Prata, a senhora Miriam Perim Cherubini. Ficou como novo. Vamos ver agora se ele funciona. Como os animais não estão acostumados a essa lida, então eles estão fazendo agora um exercício para eles não se assustarem.
E os animais têm que estar puxando parelho, não pode fazer soco. Tem que ser tudo parelho, assim. Então a máquina trabalha bem, e senão ela começa a soquear, não dá. Então tem que ser os animais que puxe tudo parelho. Aqui vai um gancho e aqui vem as balanceiras, né? Então vai 3 animais. 1, 2, 3. E aqui tem uma outra varinha que gruda ela pega o meu. Aqui tem outra vara aqui para segurar no animal. Para o animal não descarrear. Então ele tem que estar sempre firme. Com essa vara assim, ele vai rodeando os dois. Este e aquele outro. E como era feito o pagamento da trilhagem? O pagamento da trilhagem era feito de grão mesmo, né? Tanto sacos moídos ou trilhados também recebiam uma determinada importância em quilos. Sempre em trigo, nunca em dinheiro? Nunca em dinheiro, sempre em trigo. Nós não conseguimos malhar o trigo como desejávamos, é que a máquina, por ser velha, começou a arrebentar. Diante disto, paramos imediatamente. Nós fomos lá numa casa de um vizinho ali. Aí nós tivemos que pousar, porque onde eu chegava tinha que ter pouso. Então chegou aí jantamos e aí a pouco, cada um foi dormir cansado, né? Mas o homem era muito caçador. E embaixo da casa, assim, tinha uns 8, 10 cachorros. E nós tínhamos que dormir no chão, em cima do soalho, porque não tinha cama, não tinha nada, né? Geralmente o maquinista, cama é difícil, então tem que ser sempre no chão, né? E quando foi ali uma meia hora, 1 hora, começou a comissão e lá não tinha quem parasse. O que tinha aí vai, daí quando foi de madrugada, então tem uns que até davam risada, mas digo, as pulgas dormiram. Agora vamos dormir nós também um pouco. Mas de lado um pouco o patrão lá, o chefe levanta e começa com um facão e fazer fogo, bater com aquilo lá. Bater, ou fazer fogo e fazer barulho, aquela água xigia e tomar chimarrão e fazia estourar aquela cuia. Daí a pouco veio o meu pai e o Francisco. Aí eles vão pegar a mula, diz, olha. E você dormia no chão ao redor da lareira? Ao redor da lareira. E embaixo você tinha o quê? Um pelegrinho. É um pelegrinho que nós usávamos para botar na coisa do carreteiro, né? Que ele tem 2 pelegos, um pelegrinho cada um. E ainda não tinha nem coberta, nós tínhamos ainda o pano da trilhadeira para pegar as coisas. Nem aquilo lá não levava nem foragem, não levava nada, e nós dormíamos daquele tipo. E não foi uma vez só, era sempre. E quando nós fomos num lugar que chegamos lá, e daí dormimos em cima a par do fogoleiro no chão, mas lá era chão mesmo.
Não era nem soalho onde era as pulgas. Então lá de repente deu um chuvão, quando vimos estava cheio de água, tivemos que pular em cima a par dos lados. E lá dormimos um pouco cansados, volta e meia dá um rabaltão inteiro, no chão. E a outra, no mesmo lugar, apareceu a tal dita passageira. Formiga passageira, aquela de noite. Quando vimos, não estava cheio de formiga, dizia onde se salvamos. Tivemos que se salvar em cima dos bancos. E lá o sono pegava, não se sabia mais. Daí dormia, volta e meia caía, porque era muito estreito aqueles banquinhos, né, a par da parede. Aí aconteceu com essa trilhadeira ali, aconteceu de quebrar a canhota atrás. Então, não sabia o que tinha que fazer, mas daí fomos a Lagoa Vermelha a cavalo daqui. Saímos de manhã às 4 horas, quando foi para meia-tarde, chegamos lá e achamos lá um que soldava. Quando saí para soldar uma hora e pouco, daí voltamos. Chegamos até no pontão, demos 75 quilômetros a cavalo, às 4 horas foi pronto o ferro e voltamos até 20 quilômetros antes de chegar em casa, que não dava para aguentar mais. Aí pousamos na estrada. Era 2 horas da manhã? 2 horas da manhã, era as 2 horas da madrugada. Cansado, e aí pousamos lá. Daí viemos trabalhar, porque era muito apurado, tinha muito trigo. Trabalhamos 3 dias, arrebentou de novo, quebrou de novo. Aí eles tiveram que ir lá no Evaristo de Antônio de Caxias, aí compraram uma nova. Aí sim, terminamos a safra, né? Mas lá pelas tantas, chegou a notícia junto ao pai que no Evaristo de Antônio em Caxias já havia um motor que substituiria esta estrutura, este esquema de macaco. E assim, papai e eu nos dirigimos a Caxias em 2 animais com bruacas para pegar o motor em peças para depois ser montado na própria máquina. E esse motor que vocês compraram em Caxias era a gasolina ou a óleo? A gasolina. O motor era ainda um motor pequeno, por sinal. Depois, então, lá há 3 anos, aí eles foram lá no Evaristo do Antônio e conseguiram um motorzinho Tó. Então, com aquilo lá melhorou. Aí sim, lá muito mais favorável, né? Então trabalhamos, não sei, parece que foi quase 15 safras depois trabalhamos com aquilo lá. Daí depois conseguimos outra trilhadeira lá no Evaristo do Antônio, mas era um outro tipo de modelo, como tem agora, né? Que agora não existe mais, que todo mundo parou. Mas já era outro tipo de máquina, né? Cosa giorno 18 di janeiro dell'anno di 2003. Meu nome é Ruvilio Domingos Marchetti, nascido 4 de agosto de 1937. Adesso siamo qua a Protásio Alves, na linha 7ª, a primavera. Macchinemo o frumento e dopo femo sul Pagliaro. A palha era guardada em medas para alimentar o gado durante o inverno. A meda fazia parte integrante da paisagem colonial. Aí está o antigo e o moderno, a máquina tocada a cavalo e a moderna colheitadeira automotriz que tanto facilita a coleta e malhação do trigo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até sábado próximo, às 20 horas. Circondata dei monti e dei piani, e con la industria dei nostri italiani abbiamo formato
cosa sarà questa America? America, 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 è un bel vassolino dei fiori. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 è un bel vassolino